Oi, meus alunos, estamos aqui para mais uma videoaula, nossa aula de número 35, para os alunos da terceira série, onde nós estaremos abordando os conceitos de força magnética novamente. Em específico, iremos trabalhar força magnética. Tá bem, o meu tá grande, né? Direção do movimento das cargas elétricas, Nós vamos ver como que essa força elétrica interage com essas cargas elétricas. Iremos ver como é que podemos calcular a intensidade do vetor força magnética. Então vamos lá, na continuidade da nossa videoaula. Vamos lá. Força magnética e a direção do movimento da carga elétrica. A força magnética ela só vai agir se houver ali um movimento de cargas elétricas. Isso nós evidenciamos através da última aula, da última videoaula, onde nós analisamos o experimento. Quando nós ligávamos a corrente elétrica, no caso nós fechávamos o circuito através da chave, passava a ter uma corrente elétrica e só a partir desse momento que o ímã que estava ali próximo daquele fio, ele realizava uma força de interação. Então, só quando esses elétrons ou essas cargas elétricas estão em movimento, que ao entrar em interação com o campo magnético do ímã, que vai exercer ali entre eles uma força magnética. Então, a seguir, apresentamos três situações que envolvem carga elétrica em movimento submetida a um campo magnético. Vamos analisar essas três situações. Temos aqui a seguinte imagem. Na situação 1, o que acontece? O movimento das cargas elétricas na mesma direção e sentido das linhas de campo magnético. O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar nessa imagem que nós temos aqui um campo magnético da esquerda para a direita, letra B, então indica campo magnético, e lançamos nesse campo magnético uma carga com determinada velocidade. Experimentos demonstram que nessa situação, mesmo em movimento, não há força magnética. Por que não ocorre força nessa situação? Porque o vetor velocidade da carga e o campo magnético, eles estão indo em um mesmo sentido, ok? No caso, na verdade, em uma mesma direção. Então, quando esses dois vetores, velocidade e campo magnético, estão em uma mesma direção, não observamos força magnética. Para que ocorra força magnética, nós iremos ver na situação 3. Mas antes disso, vamos ler a situação 2. A situação 2, movimento da carga elétrica na mesma direção das linhas, mas em sentido oposto. Nós temos uma situação semelhante à anterior, só que a diferença é que ao invés da velocidade da carga estar no mesmo sentido do campo magnético, ela está em um sentido oposto. Só que ela continua na mesma direção. Lembrando que direção é a reta do qual meu vetor está passando. Se analisássemos aqui, no caso, a reta da velocidade da situação 1 e da situação 2, ela é a mesma reta, o que indica que os dois estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Só que mesmo que eu mude o sentido, os experimentos deste tipo de situação demonstram o quê? Demonstra que também não há força magnética. Então, mesmo que o campo magnético esteja em sentido oposto ao movimento da carga elétrica, não haverá força magnética se os dois estiverem na mesma direção, ok? Então, na situação 3, o movimento da carga elétrica em direção não paralela às linhas de campo magnético. Nessa situação, o que é que nós podemos ver? Nós podemos identificar que o vetor velocidade da carga Q, que está em movimento, ele passa meio que cortando as linhas de campo. Quando esse movimento passa cortando, ou no caso ele é não paralelo às linhas de campo magnético, o que é que nós conseguimos evidenciar nesse experimento? Que nessa situação há uma força magnética. Então, qual é a conclusão que eu chego? Se a velocidade da carga ela estiver paralela, no caso na mesma direção do campo magnético, não haverá força. Agora, se ela estiver não paralela, ou como podemos ver na imagem, cortando as linhas de campo, eu posso identificar nessa situação força magnética.
Ainda por meio de experimentos, pode-se mostrar que quando a força magnética, no caso que nós observamos na situação 3, ela é sempre perpendicular à velocidade. O que significa? Quando eu digo perpendicular, significa que elas fazem um ângulo de 90 graus. Imagine o seu dedo indicador e o polegar esticados. Você vai identificar que os dois fazem um ângulo de 90 graus. É como se o indicador fosse a velocidade e o polegar fosse a força. Eles fazem um ângulo perpendicular à velocidade da carga e ao campo magnético. Então, essa força ela vai ser perpendicular tanto à velocidade da carga como também ao campo magnético.